Olá, AgroPlayers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a volta do Donald Trump ao poder nos Estados Unidos e quais as consequências que podem reverberar no mercado do agronegócio brasileiro. Será que nós corremos algum risco? Será que no agro a gente tem realmente aí esse eminente risco de taxação que já aconteceu com Canadá e México, está aí em renegociação? Como é que fica a questão em relação à guerra comercial Estados Unidos e China? Isso favorece ou isso prejudica a gente no cenário mundial? Como está a questão ambiental nos Estados Unidos? Qual é o reflexo disso no Brasil e o quanto isso deve interferir na nossa balança comercial? Vamos lá? Bom, Donald Trump assume o poder com uma grande promessa de pacificação no mundo, né? Tanto em relação ali à guerra entre Ucrânia e Rússia e também em relação à guerra velada, né, entre Israel e o Irã. E aí muitas pessoas perguntaram isso em entrevistas durante a fase de disputa eleitoral, Donald Trump prometendo que iria pacificar o mundo, prometendo que iria acabar com as guerras, inclusive em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele disse, no dia que eu assumir, no dia seguinte não tem mais guerra, e muitas pessoas se perguntando como é que ele faria isso, né? Qual seria a estratégia de Donald Trump para conseguir acabar com essas guerras. E nós sabemos que entre as várias possibilidades de um acordo de paz, né, do término de uma guerra, estão a rendição de um dos lados, né, então um dos lados aceita completamente os termos do outro. Outra possibilidade é uma conciliação, né, alguém cede de um lado, alguém cede do outro, faz-se ali uma conciliação entre as duas nações. E a outra possibilidade, a mais comum, a que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é um dos lados vencendo, né? E nós sabemos que a Ucrânia só conseguiu subsistir até agora nessa guerra contra a Rússia por conta do apoio da OTAN, fortemente encabeçado pelos Estados Unidos. Então, realmente, Donald Trump, nesse sentido, tem condições de terminar com a guerra, fazendo com que um dos lados ganhe, né? No caso, se ele cessar a ajuda à Ucrânia, o auxílio à Ucrânia, a Ucrânia fica praticamente impedida de continuar nessa guerra. O mesmo em relação a Irã e Israel. Os Estados Unidos têm, historicamente, apoiado Israel em todas as suas disputas de território e políticas. Então, há sim um peso quando se fala que Donald Trump está agora na posição de comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Os conflitos ali no Oriente, do lado oriental do mundo, tendem a ficar um pouco mais coesos do ponto de vista de que sabe-se que, ao enfrentar Israel, estaria se enfrentando os Estados Unidos. Então, existe sim uma maior consideração, né? Muitas considerações a serem feitas antes de se seguir numa guerra. Essa questão vai influenciar também em relação à China, que nós sabemos que é um grande concorrente dos Estados Unidos. Recentemente, muito recentemente, inclusive, na semana passada, tivemos aí o problema envolvendo a DeepSeek, né, a nova inteligência artificial chinesa. Temos também problemas envolvendo o próprio TikTok, né, que, segundo o Congresso, foi aprovada uma lei nos Estados Unidos em que ele não pode mais operar, a não ser que ele venda uma parte importante da operação dos Estados Unidos, e existem aí negociações até mesmo do Elon Musk interessado em comprar uma grande parte das ações, das operações do TikTok em território americano. E, além disso, existe a grande guerra comercial. Quem é o maior país do mundo, economicamente falando? Quem é mais importante? E isso favorece o Brasil. Isso porque a China não tem mais capacidade produtiva para expandir. Tanto em terra quanto em água, ela já produz, do ponto de vista rural, do ponto de vista do agronegócio, ela já produz tudo que ela consegue. E todos os anos ela precisa importar entre 102 e 103 milhões de toneladas de soja. Todos os anos. E por isso ela é hoje um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O fato dela estar aí numa guerra comercial, né, quase que uma guerra fria comercial com os Estados Unidos, nos favorece porque os Estados Unidos é um dos nossos principais concorrentes no cenário internacional, do ponto de vista da exportação de commodities como a soja. Então, se existe uma animosidade da China em relação aos Estados Unidos, o Brasil fica mais bem na fita, fica mais fácil do Brasil ser o fornecedor desses
esses grãos para a China e não nos Estados Unidos. E aí a gente não vai competir por preço, né? Vai competir simplesmente por uma relação diplomática, já que a China não quer fazer negócios com os Estados Unidos, pouco importa o preço que está a commodity dos Estados Unidos. Ela vai querer fazer negócios, tende a querer fazer negócios com o Brasil em relação a uma parceria econômica mais amigável do ponto de vista também político. Então, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tende sim a favorecer o Brasil. A intensificação da política de deportação implementada pelo Donald Trump nos Estados Unidos também tende a favorecer o Brasil no mercado internacional. Isso porque, como se sabe, nos Estados Unidos, esses serviços de mão de obra mais primária, relativos ao campo, principalmente quando se fala dos Estados Unidos, relativo aos laticínios, né, a produção de leite, ele é feito na sua grande maioria por imigrantes, né? Os estadunidenses, os americanos em si, não têm interesse por esses postos de trabalho, por essas vagas. Quando você intensifica a deportação desses imigrantes que faziam esse trabalho, você encarece a mão de obra nos Estados Unidos, que agora vai ter que ou ser mecanizada, né, fazendo investimentos em tecnologia, como por exemplo ordenhadeiras eletrônicas e não mais da forma manual, ou mesmo contratar mão de obra estadunidense, ou pelo menos de imigrantes regularizados, o que encarece a mão de obra, tendo reflexos no encarecimento também do preço do produto final dos Estados Unidos na hora de fazer essa comercialização no mercado internacional, o que também favorece muito o Brasil. O que não está favorecendo o Brasil com essa questão do Donald Trump é a grande política de subsídios do governo federal americano, que tem encarecido cada vez mais a moeda americana no mundo e principalmente no Brasil. O Brasil foi uma das nações que mais foi afetada com essa questão da grande valorização do dólar. Isso, num momento, vai ser bom, que é quando a gente estiver falando aí de exportação, quando a gente estiver falando de venda, porém, num primeiro momento, quando a gente estiver falando de aquisição, de insumos, de tecnologia no campo, isso vai afetar e vai acabar também aumentando o preço do produto brasileiro. Só para a gente finalizar, é importante a gente deixar clara a questão ambiental, que tende sim a ter reflexos na nossa relação com o mundo exterior, quando a gente está falando de exportação. Isso porque o governo Donald Trump ele é um governo que não tem muita consideração em relação ao meio ambiente. Uma das primeiras medidas que ele fez foi tirar os Estados Unidos do acordo climático, os Estados Unidos não vai estar na COP30, então a preocupação ambiental do governo Donald Trump ela é bem menor do que a do governo Lula, atual presidente da República no Brasil. Enquanto no final do ano passado nós tivemos a publicação de decretos do governo federal enrijecendo normas de fiscalização e de punição em relação a crimes ambientais, principalmente no que se refere ao fogo, né? Nós tivemos aí um aumento do valor das multas e também uma imposição ali de tempo em relação a embargos da própria terra, embargos da possibilidade de comercialização daquela terra ou até de comercialização com o poder público, mostrando aí uma grande preocupação ambiental do ponto de vista de se enrijecer as multas e as penalidades e a fiscalização desse tipo de crime nos Estados Unidos. A tendência é que esse tipo de preocupação ambiental seja relativizado, seja menor, o que vai trazer para o Brasil um encarecimento da produção rural e para os Estados Unidos tende a diminuir o custo da produção rural e isso vai se impactar negativamente para o Brasil e positivamente para os Estados Unidos quando a gente está falando de preço, tá? Especificamente preço atual, curto prazo, principalmente das commodities no cenário internacional. Não estou entrando aqui na questão ambiental, não estou dizendo aqui das geleiras, não, pelo amor de Deus, não estou aqui para fazer isso. Estou falando exclusivamente no que se refere a preço de commodity no mercado internacional do agrobusiness e isso deve sim ter grandes impactos sobre esse ponto. Se você gostou, tá gostando aí dessa pegada de informação que a gente está trazendo aqui pro nosso canal, informação que eu tento trazer da maneira mais desenviesada possível, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, mas sim com uma análise jurídica e imparcial dos temas e do que está acontecendo no cenário do agrobusiness brasileiro e internacional, com foco aí para Estados Unidos e China.
Comenta aqui se você concorda, se você acha que isso realmente vai ter tantos impactos como a gente está comentando. Compartilha com seus amigos, é muito importante a gente compartilhar a informação, principalmente quando a informação é desenviesada e apartidária. E deixa o seu gostei, dá o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que toda semana você seja avisado sobre a nossa produção de conteúdo. Até semana que vem.